pessoal, vamos começar nossa aula sobre reprodução e embriologia e vamos dar início com o processo de espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. No processo de espermatogênese, há a formação dos espermatozoides a partir de uma célula germinativa que fica situada nos testículos. Então, essas células vão se dividindo através de processos de meiose, mitose, até a formação dos espermatozoides. Da mesma forma, na mulher ocorre a ovulogênese ou ovogênese. E lá, nos ovários das mulheres, vão acontecer o mesmo processo de forma semelhante. Uma célula germinativa vai se diferenciando a partir de processos de divisões celulares, de mitose e meiose, até a formação dos óvulos. Observem aqui o sistema genital masculino. Então, como eu falei para vocês, os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, né? Então, esses espermatozoides são produzidos aqui, ficam estocados no epidídimo. Lembrando que o testículo fica em uma bolsa, né, em um saco escrotal, numa bolsa escrotal, que fica externo ao corpo humano. Isso é uma característica interessante, pois os espermatozoides e o funcionamento do testículo, eles são sensíveis à temperatura. Então, estando fora do corpo humano, né, não estando de uma forma interna, né, inserida, como no caso das gônadas femininas, os ovários ficam internos, o testículo fica para fora, numa bolsa. Então, a temperatura fica cerca de 1 a 2 graus mais baixo. E o corpo também consegue regular, ou seja, quando a gente está num ambiente mais frio, a bolsa escrotal, ela diminui, ela retrai. E quando está num ambiente mais quente, né, elas ficam ficam maiores, né, elas se expandem mais justamente para afastar do corpo e assim reduzir essa temperatura. Então, retomando aqui, no testículo, então, a formação, né, do testosterona, dos hormônios e também do espermatozoide. O espermatozoide fica estocado aqui no epidídimo e ele segue no canal deferente, né, no processo de saída, né, no caso de uma ejaculação, no qual ele vai receber o líquido da vesícula seminal, que fica localizado aqui nessa estrutura. Da mesma forma que a próstata também produz uma secreção que vai se somar com a secreção da vesícula seminal, né, no caso do sêmen, junto com o espermatozoide, vão passar pela uretra e sair no final do pênis como uma ejaculação. O pênis, a estrutura aqui, na sua parte terminal, chama-se glande, ele é todo formado por uma estrutura esponjosa, uma estrutura que quando o homem está excitado, há um aumento do fluxo sanguíneo, né? Então acaba preenchendo essas partes e deixando ele ereto, ele rígido. E olhando para cá, a gente tem uma outra visualização. É importante a gente levar em consideração que a bexiga, que faz parte do sistema urinário, ela está próximo do sistema reprodutivo e há um mesmo uso do canal por onde sai o sêmen, é o mesmo canal por onde vai sair a urina, que é a uretra. Então, tanto que antes do ato sexual, há uma liberação de um fluido justamente para ir neutralizando a acidez da urina aqui, para que durante a ejaculação não haja uma perda de espermatozoides. Aqui está o sistema genital feminino. Então, você tem aqui o canal vaginal, dividindo o canal vaginal do útero, você tem um colo uterino. A cavidade uterina, ela é toda revestida por uma camada, chamada de endométrio. Então, no período fértil da mulher, essa camada ela permanece bem íntegra, e pós o período fértil, essa camada ela se desintegra, né? Ela se desprende, ela se desmancha e sai no fluxo menstrual. Nós temos aqui o oviduto, né, e as tubas uterinas, o ovário, e na parte mais externa, né, para a gente ter uma visualização, nós temos aqui o orifício vaginal, né? Esse orifício ele tem uma membrana que reveste ele, que é o ímen.
esse ímã, ainda assim, ele tem um orifício por onde vai sair o fluxo menstrual. Você tem aqui o meato uretral, então é o orifício por onde sai a urina. E você tem aqui também os dois lábios, que correspondem ao sistema genital feminino. Então, você tem os pequenos lábios mais internamente, os grandes lábios mais externamente. Aqui na junção dos pequenos lábios, você tem o clítoris, que é justamente o órgão aí erógeno da mulher, da mesma forma que a glande, que é essa parte terminal do pênis, é a parte mais sensível, né, a parte erógena do sistema genital masculino. O clítoris, ele é a parte erógena do sistema genital feminino. Aqui nós podemos ver como ocorre o processo de fecundação. É importante observar aonde ocorre. Eu destaquei aqui com uma seta, né? Então, a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, ela ocorre na tuba uterina, ou seja, o óvulo ele sai do ovário e vai encontrar com o espermatozoide, ou seja, o espermatozoide vai percorrer durante o ato sexual, né? A ejaculação ela cai na região do útero e os espermatozoides eles vão seguindo todo esse trajeto até encontrar, né, o óvulo e assim ocorrer esse encontro, ocorrer esse processo, né, de fertilização e haver a união, então, desses pronúcleos. Então, o espermatozoide ele tem metade do material genético para a formação de um novo indivíduo, da mesma forma que o ovário tem metade do material genético, então vai haver a junção desses pronúcleos para a formação de um núcleo, de uma célula-ovo, nesse caso de um zigoto. E aqui nessa outra etapa, são as etapas que vão suceder no processo de desenvolvimento embrionário aí desse novo organismo. Essa imagem é para a gente ter uma noção de como uma célula-ovo, no caso que é a junção do óvulo com o espermatozoide, ela é capaz de se diferenciar em todas as células necessárias para a formação de um organismo. Então, nós dizemos justamente que o embrião ele é uma célula totipotente, é uma célula que pode se diferenciar em qualquer uma outra célula. É por isso que tem estudos, né, de células-troncos embrionárias, justamente porque elas são capazes de se diferenciar em células, inclusive, que não são capazes de se regenerar no nosso organismo. Então, há tratamentos, há pesquisas voltadas justamente para esse potencial que as células embrionárias têm. E aqui nós temos um diagrama mostrando todo o período de desenvolvimento do embrião, desde a sua etapa embrionária até a etapa fetal. Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Então, inicialmente, aqui, menos de 15 milímetros, né, uma célula diploide, a partir do qual se forma um ser humano. Então, aqui é o zigoto, né, aqui o blastocisto no quinto dia, né, 2 conjuntos celulares marcados com cores diferentes. 4 semanas, menos de 4 centímetros, aí nota-se um esboço da cabeça e dos membros, né, então, né, a gente quase não consegue diferenciar direito aqui, mas na 6ª semana, observe, né, você já tem uma formação aqui do encéfalo, né, da cabeça, do coração, dos braços aqui, ainda sem uma diferenciação dos dedos, mas o coração já está aqui. 8 semanas, né, já saímos aqui, estamos se aproximando do período, saindo do período embrionário para o período fetal, então os órgãos já estão bem esboçados, já estão bem posicionados, os dedos já estão separados, né? Nota-se a placenta, que é essa parte de junção, né, do cordão umbilical com o útero da mãe, e o cordão umbilical também bem visível. 20 semanas, né, o feto agora ele já tem 10 centímetros, continua se desenvolvendo, né, os órgãos sexuais já estão completos, já é possível identificar o sexo do bebê. 28 semanas, o bebê já está com 36 centímetros, o espaço está começando a apertar aqui dentro, né, os pulmões e a circulação pulmonar já estão bem desenvolvidos, e 40 semanas, o embrião, o feto agora, o neném já tem cerca de 50 centímetros, já está pronto para ir para o ambiente externo. E nessas duas ilustrações, uma noção, né, de como vão se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, desde a fase embrionária até a fase fetal,
né, com o passar das semanas. Isso aqui é uma importante ilustração para a gente conseguir ver a evolução do bebê durante esse período. E no caso de gêmeos, é importante saber que existem dois tipos de gêmeos. Então, você tem os gêmeos univitelinos, que nesse caso, um único ovo fecundado ele vai se dividir, né, em duas células, e essas duas células aí, elas vão se desenvolver meio que de forma independente, porém mantendo a proximidade, né? Então, você tem aqui um, um único material genético que vão dar origem a 12 indivíduos, ou seja, 12 indivíduos que vão ter as mesmas características genéticas. E no caso de gêmeos biviterinos, que são gêmeos diferentes, inclusive de sexos diferentes podem ser, são dois, é uma poliovulação. Então a mulher, ao invés de liberar um óvulo, ela libera dois. Esses dois óvulos vão ser fecundados, vão se desenvolver no útero, cada um com a sua estrutura, cada um com sua placenta, cada um com seu cordão umbilical. E esses organismos, a única coisa em comum que eles vão ter é que estão ali no mesmo período, mas eles vão ser geneticamente distintos. Já que falamos de bebê, de concepção, né, de nascimento, é importante também que a gente saiba que existem métodos que vão impedir que esse processo aconteça. Então, nós damos esse nome aos métodos contraceptivos. São métodos que vão impedir que haja o nascimento de um bebê, de uma forma legal, claro. Então, nós temos aqui a pílula anticoncepcional, que é uma pílula que ela é um conjunto de hormônios que vão impedir a ovulação feminina, da mesma forma que a injeção. Então, a injeção você toma uma vez, ele tem uma duração, um período mensal, bimensal, trimestral. Você tem as pílulas anticoncepcionais, que ela é de uso diário. Você tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é uma estrutura que o ginecologista ele vai colocar na mulher, no consultório, no centro cirúrgico. Esse DIU ele pode ser de cobre ou pode ser de hormônio, e o objetivo dele é impedir que o de cobre, né, que no caso ocorra a anidação, né, que a célula ovo ela consiga se fixar no útero. Né? Então, alguns até dizem que esse tipo de DIU ele é abortivo, né? Porque nesse caso já houve a fecundação lá nas tubas uterinas. Mas o DIU hormonal não. O DIU hormonal ele vai inibir ou até o processo de ovulação. Nós temos a pílula do dia seguinte, que é a pílula também que após a relação sexual, né, em até 72 horas, a mulher pode tomar, à medida que vai se aproximando dessas 72 horas, também vai reduzindo a capacidade de eficiência desse método. Nós temos aí o preservativo masculino, que é o mais comum método contraceptivo, e também é um método interessante, até porque esses outros aqui, eles não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha, né, que é o preservativo masculino, já protege. O preservativo feminino também, ele é menos usual, menos comum, ele é um pouco mais diferente para se colocar, né? Ele é menos comum, é menos utilizado, porém tem a mesma função que o preservativo masculino. Ele também acaba, de certa forma, protegendo contra doenças sexualmente transmissíveis. Temos aqui o diafragma, que é uma estrutura que requer também um manuseio antes da relação sexual. Então, a mulher ela precisa colocar o espermaticida no diafragma e introduzi-lo, né, dentro do seu canal vaginal e encaixá-lo próximo ao colo, e ele vai impedir que durante a relação sexual a ejaculação alcance o útero, né? Então ele é um método contraceptivo também que pode ser utilizado, mas também não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. E o último método aqui não é nem muito interessante de estar apresentando aqui, porque é um método que pode ser, é o método menos eficiente de todos, até porque o método da tabelinha é um método que você precisa conhecer muito bem o corpo, conhecer muito bem a regularidade do fluxo menstrual,
pois há períodos em que a mulher ela está menos suscetível a engravidar. Então, existe o período que é fértil, né, que é os períodos que antecedem a menstruação, e o período que precede a menstruação são os períodos que são, e a própria menstruação, o período em que a mulher tem menos chance, ou quase nenhuma, de engravidar. Então, a depender se houver algum atraso, alguma falta de regularidade nesse ciclo menstrual da mulher, ela pode estar, e contar com isso, ela pode estar, de repente, engravidando, enfim. Então, é um método aí, se você tiver muita certeza do fluxo menstrual do seu ciclo, né, regular, tudo bem anotadinho, talvez ele funcione, mas, novamente, é um método que também não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. E falando nelas aqui, o que, é que são essas doenças sexualmente transmissíveis, né? São doenças que estão relacionadas com a relação sexual, né? Seja ela das diversas formas que existem, né? Elas podem se manifestar de formas diferentes nas pessoas, né? Pode ser feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, né? Como nós podemos ver aqui, mas também em alguns casos podem não apresentar nenhuma característica visível, elas podem ser assintomáticas, mas a pessoa ela pode estar com a doença e ela, por ser assintomática, né, ela não sabe que tem, ela pode transmitir outras pessoas, e nessas outras pessoas podem estar se manifestando, então é bom ter cuidado em relação a isso. Há vários tipos de DSTs, né, as mais comuns é a AIDS, a sífilis, a gonorreia, a clamídia, a herpes genital, o papilomavírus ou o HPV, e essas DSTs, além de causar os incômodos, né, elas podem gerar alguns problemas, né, como infertilidade, pode gerar câncer e até acarretar a morte.